Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aqui para mais uma aula e nesta aula de hoje a gente entra no assunto de álgebra, tá? Neste assunto a gente vai verificar resoluções de equações polinomiais e do segundo grau por fatoração. Antes de a gente chegar nesse ponto, é importante a gente relembrar algumas explicações acerca da álgebra, tá, gente? A álgebra, ela nada mais é do que operações matemáticas envolvendo adição, subtração, multiplicação, é evidente, com números e o aparecimento de letra. Isso é uma conceituação bem rasteira, bem básica para que a gente possa entender. O aparecimento dessas letras, um exemplo prático, 3x mais 2, ela começa a ter surgimento no momento em que essas letras adquirem um nome ou possuem, se intitulam incógnitas, tal qual ponto essas incógnitas seriam números que possivelmente podem possivelmente desconhecidos. Essa é a verdade. Então, nessa dada operação, nessa dada sentença que eu coloquei, 3x mais 2, eu posso ter sugestões para essa incógnita, onde x igual a 1. E se x for igual a 1, essa operação daria 3 vezes 1 mais 2, que obviamente daria 5, porque eu vou primeiro multiplicar, isso aí a gente já sabe. Então, imaginemos essa piscina e eu queria saber a área dela, só que o que acontece aqui é esse lado, ele é 3x, e esse outro lado, ele é 2x mais 1. E eu queria resolver o cálculo dessa área dessa piscina. Lembrando que um exemplo aqui prático, apesar dessa piscina estar invertida, vamos ter uma visão dela como se fosse de um retângulo, né? E obviamente atribuiríamos aí, colocaríamos aí os conhecimentos geométricos, né? Para a gente poder fazer essa operação. Por exemplo, se essa piscina tivesse o formato de um quadrado, a gente sabe que o cálculo da área do quadrado seria lado vezes o lado. E aí, obviamente, teríamos, né, o cálculo lado ao quadrado, né? Lado vezes o lado. Como aqui se trata de um ilustrativamente, né, de um retângulo, vamos perceber aqui que a área seria base vezes altura, não é isso? A base vezes altura. Então, logo, eu teria que estar fazendo a multiplicação desses dois valores atribuídos a essa situação, né? Então, veja aí a sistemática que se toma dentro da álgebra, uma operação matemática que começa a se desencadear envolvendo-se diretamente em letras e números. Isso é uma visão bem rasteira porque a gente já começa a vivenciar isso também no ano anterior, no 8º ano de vocês, né, começam a ter princípios básicos. Mas, de pronto, o que a gente precisa relembrar e saber é que a estrutura algébrica ela começa a se desencadear através desse entendimento. Muitas vezes a questão matemática ou aquele problema proposto, ele em algumas de suas
oportunidades não vão demonstrar valores completos. E aí é o ponto que a gente vai ter que descobrir uma incógnita para depois chegar a um valor final. Na aula passada, a gente teve alguma resolução de questões que também a gente operacionalizava com isso, né? Nesse passo introdutório de álgebra, a gente não pode se esquecer de monômios e dos polinômios, né? Onde se houver o aparecimento isolado de um termo que é chamado coeficiente e também coeficiente e a parte literal, seguido por uma incógnita, né? Lembrando que sempre aqui nessa situação vai estar multiplicando-se, a gente consegue dizer que é um monômio. E quando houver operações que envolvam vários monômios, mais de um, aí teremos um polinômio, né? Nesse caso, se a gente colocar aqui rapidamente 3x mais 2xy, né? Ou 3x mais 7x, né? Ou outras situações, a gente vai ver que há uma operação, né? Com monômios e que aí resultará obrigatoriamente em polinômios, né? Mais à frente a gente vai ter outras oportunidades de verificar isso também, né? Então, pessoal, tomando por base um exemplo como esse, por exemplo, onde a gente se encontra com uma expressão algébrica, né? Digamos que, voltando a um exemplo prático, a gente queira saber a área dessa situação agora. Digamos que esse lado ele seria 2x mais 5, onde nós já sabemos que x, ou as letras, são tão somente variáveis, que ainda não sabemos, incógnitas. E o outro lado seria y. Então, sabendo-se que o cálculo da área desse retângulo, como a gente já tinha falado, é a base vezes a altura, então eu tenho como multiplicar esses termos, né? E aí a gente teria 2x mais 5 vezes y, não é? Então, logo, né? Logo, sabemos que esse termo aqui irá multiplicar cada sentença, né? Até porque a primeira operação que nós vamos fazer é a multiplicação. Então, y multiplicará 5 e y também multiplicará x. Deixa eu tentar retornar, né? Rapidinho, tirar a função aqui de quinta forma. Senão ele vai me atrapalhar. Então, voltando. Y vezes 5 daria 5y mais y vezes 2x ficaria 2xy, porque todos eles aqui se multiplicam. Então, logo, a nossa área seria, tanto faz, né? 2, mas vai ficar mais organizadinho, 2xy mais 5y. Veja que nós temos aqui um polinômio, né? Note que houve uma solução para o problema proposto envolvendo várias letras com números, né? Então, relembrando alguns tempos passados, nós estávamos estudando expressões numéricas. Expressão numérica que nada mais seria o quê? Que várias operações envolvendo números em uma mesma sentença. Por isso, expressão numérica. Agora estamos em expressões algébricas. Vários termos, e aí agora necessariamente não serão só números, teremos letras e números, que essas letras são também chamadas de incógnita, como já estamos repetindo várias vezes isso, para que você massifique isso, para que você entenda, para que você frise isso bem, né?
Só que agora ali temos, dentro da mesma sentença, várias operações. Podemos ter adições, subtrações, multiplicações, envolvendo letras e números, onde essas letras serão valores variáveis, serão valores desconhecidos que podemos utilizá-lo para encontrar diversos resultados. Tá, pessoal? É interessante que algumas vezes a gente tem questões que, na maioria das vezes, envolvendo figuras. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho nas atividades que foi posta para vocês, quando vocês forem tentar resolver, que é muito utilizado expressões algébricas nesse tipo de ilustração que eu apresento aí. É uma figura e sempre pede uma área. Então, há uma ponte muito forte com estudos geométricos. É importante, por isso que eu digo, verificar as aulas passadas, para que a gente não tropece, tá bom, pessoal? E é importante você verificar também a forma de calcular, né? Observe que eu tive aqui o 2x mais 5, né? E tive uma multiplicação por uma incógnita isolada y. Então, se essa incógnita está do lado de fora do parêntese, ela não está atrelada à primeira sentença, obviamente, porque a gente está vendo aqui, esse termo isolado, ele irá multiplicar os dois termos que estão, que eu coloquei dentro do parêntese, que no caso era o valor de um dos lados do retângulo, ou melhor, a base nesse caso. Né? Eu intitulei ele da base e o y da altura, né? Apesar da figura estar em um formato meio tridimensional, né? Porque ela está, teoricamente, se a gente for ter uma análise matematicamente, ela está no espaço e não num plano, porque aí se fosse no plano, ela estaria assim, né? Ela não teria uma outra visão a não ser essa aqui. Então seria 2x mais 5 aqui e o y aqui, tá? Mas indifere, é só uma ilustração que a gente tentou trazer para que você possa ilusionar melhor quando acontecer dadas situações como essa. O importante é a gente saber relacionar esses conhecimentos com vivências do dia a dia. Agora a gente vai iniciar os produtos notáveis. Ó, pessoal, nos produtos notáveis é interessante a gente observar quadrado da soma de dois termos. E por que eu estou trazendo como tema inicial essa condição? Os produtos notáveis, eles têm trazem uma condição de podermos ter diversas estratégias de fazer uma multiplicação, certo? Inicialmente, eu trouxe para vocês essa condição, uma potência de base 13, né? 13 elevado ao quadrado, né? Então, seria um pouco trabalhoso a gente fazer 13 vezes 13, por exemplo, e porventura, em alguma das condições, chegar até a errar algumas pessoas, que a gente sabe disso, né? Mais interessante é o seguinte, eu não tenho uma única forma de resolver, de ter a solução operacionando 13 vezes 13. Eu também posso representar, observa bem, que 13 é igual a 10 mais 3. É isso? E que se 13, aqui está 13 elevado ao quadrado, e 10 mais 3 dentro de um parêntese, fechando a sentença, isolando-os, é resultante de 13, eu posso dizer 10 mais 3 é igual também ao quadrado, vai ser igual a 13 elevado ao quadrado. E eu poderia resolver isso aqui fazendo essa multiplicação de dois termos.
fazendo a multiplicação da soma desses dois termos. Então, basicamente, ficaria assim: 10 mais 3 vezes 10 mais 3. E aqui eu fazer a multiplicação entre esses termos. Ok? E aí fica assim, ó. 10 vezes 10 10 vezes 3. 3 vezes 10. 3 vezes 3. Não é isso? Então, 10 vezes 10, que seria 100. 10 vezes 3, que seria 30. 3 vezes 10, que também seria 30. A ordem não altera os fatores. E 3 vezes 3, que seria 9. Quanto é que resultaria isso? 100 com 30, 130. Com 30, 160. Com 9, 169. Seria o mesmo valor que 13 vezes 13? Sim. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. 169. Então, note que exclusivamente aquilo que a gente aprendeu um pouco atrás, que no estudo das potências, a gente já encontra outra forma de trazer solução ao problema. E por que estou trazendo isso para vocês? Porque o desenvolvimento do produto da soma de dois termos refere-se a uma situação geral que permite, além de sua posterior interpretação, desenvolvimento específico de produtos notáveis. Ou seja, resoluções de segundo grau, de equação de segundo grau, tem muita solução por métodos dos produtos notáveis, o conhecido a soma dos produtos das raízes. Isso a gente vai ver mais à frente. Observe que a gente encontra uma equação através do quadrado da soma de dois termos, ou da diferença de dois termos, que a gente vai ver que nada impede, é tão somente apenas a mudança do sinal de positivo para negativo. A soma, quadrado da soma de dois termos, ou a diferença, é o quadrado da diferença de dois termos. Observe outro exemplo, por exemplo, se aqui fosse 22 elevado ao quadrado. E eu acredito que você não queria passar por essa situação, porque poderia errar em algum momento na multiplicação, né? Eu sei que algumas vezes a gente pode até errar. Então, 22 representa 20 mais 2, não é? E tudo isso seria ao quadrado. Eu sei que o 20, se eu for ilusionar isso aqui, vai ficar 20 mais 2 vezes 20 mais 2. Não é isso? Vamos pôr ele entre parênteses, porque é necessário pôr entre parênteses, porque ele representa 22, porque vai ser operacionalizado primeiro que está dentro do parênteses. E se eu for multiplicar cada termo, vai ficar do mesmo jeito, 20 vezes 20, 20 vezes 2. Por que isso, professor? Esse com esse com esse. 2 vezes 20 e 2 vezes 2. Logo isso aqui vai dar 400, logo isso aqui vai dar 40, logo isso aqui vai dar 40. E isso aqui vai dar 4. 484. Se você for fazer, pode fazer em casa, 22 vezes 22 vai dar exatamente 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Dará 484. Mas o que eu quero trazer para você, para que a gente encerre essa parte de produtos notáveis, é o que a gente acabou de explicar, o quadrado da soma de dois termos. E quando eu digo dois termos, pode ser qualquer números com incógnitas, números com letras, porque estamos na temática da álgebra, né, dos cálculos algébricos. E vamos tomar o tradicional A mais B, um número diferente do outro, ou um termo diferente do outro ao quadrado.
Poderiam ser x e y também, tá, gente? E o que é que eu vou fazer aqui? A mais B vezes A mais B. Eu expliquei a você que a potência é repetir a base duas vezes. E aí A mais A, ou perdão, A vezes A, aqui lembremos que tem um imaginário. Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Vai ficar A ao quadrado. A vezes B, né? Perdão, aqui vai ser mais. Ó. AB, né? Que aqui multiplica, né? A vezes B, AB, né? A vezes B. B vezes a mesma coisa, mas você pode botar, ó. Também será AB, né? Ó. A ordem indifere. Mas vamos seguir aqui para que fique fácil de entender. E B vezes B, mais B. Se aqui A vezes A foi A ao quadrado, B vezes B vai ser B ao quadrado. E isso aqui, professor, como é que fica? Pelo amor de Deus, não é? Vai ficar A ao quadrado mais... Aqui não tem 1 na frente. 2AB. Não é ao quadrado, porque aqui agora é soma, tá? Adição. Mais B ao quadrado. Concorda comigo? Ok? Então, estamos diante do trinômio quadrado perfeito. Três termos com incógnitas diferentes, chamando-se de trinômio quadrado perfeito. Isso é utilizado, não sei se você já escutou, já se lembra com certeza, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que aqui tem uma multiplicação. Mais o quadrado do segundo termo. Note que no quadrado da soma de dois termos encontramos uma dada situação chamada de trinômio quadrado perfeito. Professor, se fosse x mais 1 ao quadrado, resultaria em alguma expressão algébrica? Sim, vamos fazer x mais 1 vezes x mais 1. Como é que fica? Primeiro termo vezes o primeiro termo da segunda sequência, do segundo quadrando, né? X vezes x, x ao, é vezes, viu? Quadrado. X vezes 1 é ele mesmo, mais, ó, o sinal de mais, é ele mesmo. Uma vez x, x. Uma vez 1, 1 ao quadrado. Que vai dar ele mesmo, né? Então vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 vezes 1. Note uma equação, ou, melhor, seguindo a temática, uma expressão algébrica. Envolve vários termos entre números e números com incógnita. Ok, pessoal? Isso a gente vai ter exercício nesta temática aí e você terá que responder e eu creio que irá conseguir muito. O quadrado da diferença de dois termos, vamos usar o x mais 1. Agora, se é diferença, é x menos 1. Opa. X menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar como, professor? A mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro, não é isso? Vamos seguir a ordem, né?
eu não vou fazer direto, porque eu sei que você pode se equivocar. Vamos devagar. X menos 1, não é? Vezes x menos 1. Tá? Quadrado do primeiro, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. Menos, que agora é diferença entre dois termos. Negativo, tá? Subtração entre dois termos. X vezes menos 1, menos x. Né? Ele estava positivo, mas com negativo, negativo. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1 ao quadrado. Ok? Então, casa-se, ó, x ao quadrado, menos com menos, soma e repete o sinal, 2x, mais 1 ao quadrado. Concorda? Tranquilo até aí? E aí, resultaria em o quê? Resultaria no quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, 2x. Vezes o segundo, menos 2x, porque senão daria positivo. E o quadrado do segundo termo. Aqui, ó. Se formos resolver, 1 ao quadrado ficaria x ao quadrado menos 2x mais 1, né? Temos aí uma equação, né? E na temática nossa, uma expressão numérica, expressão algébrica, perdão, né? Vamos lá, pessoal, para a última parte, sobre a fatoração. A fatoração, dentro do assunto de cálculos algébricos, expressões algébricas, o que seria fatorar uma expressão algébrica? Note que quando a gente fala em fatorar, a gente entende de compactar, diminuir, né? Simplificar. E fatorar uma expressão algébrica nada mais seria do que escrever aquela expressão na forma de um produto de dois ou mais fatores. Ou seja, fatorar equivale a transformar em uma multiplicação, um produto. Tá? Aí eu trouxe o exemplo para vocês, ax mais ay. Tá? E note que se a gente for operacionar, nesse caso aqui, é a mesma coisa de fazer assim, ó, a vezes x mais a vezes y. Qual é o termo comum nas duas sentenças? O termo comum nas duas sentenças é o a. Ó, ele aparece aqui. Então, esse a, ele é tido como fator do produto. Ele é isolado. E dentro do parêntese ficariam, no caso, as incógnitas. X mais y. Obviamente, quando eu multiplicar a vezes x a x, mais a vezes y a y. Tá? Então, a fatoração dessa expressão seria a x mais y. Ok? Deu para acompanhar? Vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo bem rasteiro para que a gente possa ir caminhando. Vamos fatorar uma expressão colocando em evidência o fator comum. Na atividade de vocês também vai ter questões desse estilo, tá? Por exemplo, 4m menos 8. Tá? Diferenciou, né? Presta bem atenção. Se eu dividir ou simplificar os dois termos por 4, é possível? É. Aqui ficaria 2m e aqui ficaria 4m. Então, se o 4 é um termo comum entre os dois, eu posso isolá-lo. E ficaria como, professor? Ficaria assim, ó. Opa, perdão. Aqui é 2. Não é isso? Aqui é 2. E aqui daria 1. Ficaria m menos 2.
Então, se o 4 é um termo comum na expressão, ele pode ser fator do produto. E aí vai ficar assim, ó, m menos 2. Notou o resultado da divisão? Ó. Porque se eu operacionalizar aqui agora, ó, 4 vezes m, 4m. 4 vezes menos 2, menos 8. Voltou ao estado original ou não? Então, eu posso dizer que a fatoração dessa expressão é 4m menos 2. Vamos a outro exemplo? Vamos a outro exemplo aqui, pegando da própria atividade. 3x menos 9. Eu quero fatorar. Qual é o termo, ou qual o número que eu consigo simplificar esses dois termos? Qual é o número que eu consigo simplificar? Isso aí é divisores, né? Aula de divisores, 6º ano. Qual é o número que eu consigo dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo? O 3. Então, ó, 3 e 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, se é 1, vai ficar o x só. 9 dividido por 3 dá 3. Então, esse é o termo que vai ficar dentro do parênteses. E o fator do produto vai ser quem? O comum aos dois termos, o 3. Então, essa seria a forma fatorada dessa equação. Porque 3 vezes x dá 3x e 3 vezes 3 dá 9. Ok, gente? Eu espero que você tenha entendido. Tá? Iremos avançando no decorrer dos capítulos, né? Inicialmente é importante você entender isso. Espero que tenha servido para você essa aula. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, mande perguntas e compartilhe, passe para alguém, se você achar que a explicação ficou legal e que deu para você compreender, tá bom? Fica na bênção. Vou mandar a atividade e lá vocês exercitem, porque necessariamente é importante que a gente faça a prática, tá bom? Fica com Deus e uma boa tarde para todos.